É, meu amigo, acabou aquela farra de Argentina baratinha para o brasileiro, para o chileno e para vários outros povos. Agora a Argentina já está com preço de Dubai para muita gente. É um exagero, é claro, mas reflete bem a questão justamente de haver um aumento aparente de preços para quem ia para a Argentina, gastava pouco dinheiro e se divertia bastante por lá. Tinha muita excursão saindo do Brasil, farofeiro mesmo indo lá para a Argentina, deitando e rolando. E essa farra acabou durante o governo Milei, como nós temos sempre repercutido aqui no canal. Isso é bom ou é ruim? O pessoal do site O Globo traz esse problema, entre aspas, essa questão, dizendo que a Argentina ficou muito cara. E aí nós temos que responder, muito cara para quem? Para quem faz turismo, o estrangeiro que vai para a Argentina, ou para quem mora lá. Querem dizer aqui que é para ambos, mas eu discordo um pouco dessa informação e a gente vai olhar com base em dados fornecidos por essa reportagem que a coisa não é bem assim. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso. A análise que está sendo feita aqui é relacionada a 2023, finalzinho do governo Alberto Fernandes e o que nós temos hoje na Argentina. Naquele ano, a Argentina era inundada por chilenos, brasileiros, uruguaios, até bolivianos e paraguaios também cruzavam a fronteira para desfrutar de preços baratos na Argentina. Isso aqui, obviamente, atrai turistas de toda a natureza, mas turistas muito pobres, é claro, porque você tem um país extremamente acessível, e aí você pode falar que viajou para fora, fez uma viagem internacional, pagando pouco, gastando pouco dinheiro, mas saiu do Brasil. Então, para quem mora na fronteira ou perto no sul do país, por exemplo, é tranquilaço ir para a Argentina, ou pelo menos era. Para os países como o Uruguai, extremamente simples de ir para a Argentina, uma coisa bem corriqueira, inclusive. E com preços muito baratos de tudo, era bastante convidativo de fato. Só que isso simplesmente acabou. Quando eu falo de excursões, eu não estou pegando no pé, elitista, farofeiro, falando de farofeiro, não. Foi constatado isso de fato, que ônibus de excursões estão indo menos para a Argentina. Então, esse público, que convenhamos é de um poder aquisitivo menor, está indo menos para a Argentina. Isso é um fato que se deve, obviamente, à Argentina ter se tornado um país relativamente caro. Relativamente porque na comparação com outros países, e é claro, com o que era 1 ou 2 anos atrás. Então, agora, inclusive, a coisa se inverteu. Já se fala de argentinos vindo para o Brasil, porque o dólar, em relação ao peso, perdeu o valor desde que o Milei assumiu o mandato. O peso ficou muito mais estabilizado. Então, o dólar na mão do argentino ficou muito mais interessante para ele. Em compensação, no Brasil, o dólar se valorizou muito em relação ao real. Se você pegar lá desde o início do mandato do Milei, em dezembro de 2023 para cá. Então, para o argentino ficou barato vir para o Brasil, levando em consideração a questão da cotação do dólar. E o mesmo se aplica ao Chile. De acordo aqui com o analista Osvaldo Del Rio, né? O Chile voltou a ser um grande shopping center para os argentinos. Essa é a realidade. Agora é o argentino que está indo para outros países para consumir, para gastar. Então, o pessoal do Globo diz aqui que a inflação caiu bastante, os indicadores macroeconômicos melhoraram, só que o custo de vida se mantém muito elevado, principalmente para a classe média, com aumentos de preços de alimentação fora de casa, serviços públicos, plano de saúde e mensalidades escolares, por exemplo. E lendo isso aqui, parece até o Brasil, né? Tudo subindo pra caramba, todos os preços. Quando, na verdade, na Argentina a coisa não é tão grave assim quanto esses números fazem crer. Sim, a Argentina tem problemas ainda, o povo argentino está sofrendo bastante as consequências, não do governo Milei, do governo anterior, dos governos anteriores, décadas de socialismo, que não vão ser resolvidos em 1 ou 2 anos apenas de ajustes, obviamente. É claro que tem um sofrimento, é claro que os argentinos estão lidando com isso aí, tendo que passar por esse momento. Agora, não é
tão crítico quanto os jornais aqui no Brasil, por exemplo, gostam de dizer. Eu falo isso porque eu trago vários números, vários indicadores aqui para o canal, sempre trazendo um ponto de vista alternativo àquele que é o mainstream, aquele que é a opinião padrão da grande mídia brasileira. O pessoal diz aqui que 76% dos argentinos reduziram a ida a bares e restaurantes nos últimos meses. E bem, aqui isso é um fato. Isso está acontecendo sim. Outra coisa, olha só. Esse cara aqui, Tito Nolasco, gerente de assuntos públicos para a América Latina dessa consultoria. Ele vive com a namorada, que é uma cientista política aqui. Não pagam aluguel, só que ele fala, né, que antes eles conseguiam gastar $25 os dois, quando saem, vão comer fora. Hoje conseguem pagar no mínimo $50. Falaram que as férias vão ser mais austeras, vão fazer ajustes até que tudo se equilibre de fato. E aqui encher um carrinho de supermercado na Argentina custa hoje $557, menos do que o Uruguai, mas mais, por exemplo, do que o México e o Chile de forma geral. E aqui eu começo a chamar a sua atenção para uma coisa bastante interessante. Por que isso aqui é avaliado em dólares, hein? Tudo bem que eu sei que a Argentina já tem essa coisa de sua economia ser avaliada em dólares por causa da grande volatilidade da moeda do peso argentino, mas eu adoraria ver esse critério ser utilizado aqui no Brasil, por exemplo, porque eu sou um grande defensor do fato de que a economia brasileira diminuiu no ano passado, a renda do brasileiro diminuiu no ano passado, se considerada em dólares, não considerada em reais, obviamente, que é uma coisa ilusória. Arrisco dizer que nós teríamos resultados bem interessantes analisando isso aqui em pesos argentinos, talvez resultados favoráveis ao governo. Por isso que a galera traz a análise em dólares, mas quando vai falar do Brasil, aí a coisa é diferente. Só que sim, as coisas estão mais caras lá na Argentina, né? Um cappuccino custa entre $4 e $6. Um apartamento aqui custa pelo menos $800, pode chegar até $1.200. Então são valores salgados de fato em cidades aqui, em bairros, né? Bairros seletos. É claro, plano de saúde caro e etc. Agora é importante frisar uma coisa. O que havia antes, e a comparação de preços está sendo feita com o que havia antes, eram preços subsidiados. E todo mundo está careca de saber isso aí. O governo anterior congelou muitos preços, não digo que todos, mas muitos preços, principalmente de alimentação, dando subsídio para as empresas. Então, o governo mandava as empresas não aumentarem os preços, era negociado, tinha lá autorização para que uma vez por ano os supermercados subissem X% lá, porque o governo subsidiava essas empresas para que elas vendessem com prejuízos, em muitos casos, mantendo o preço estabilizado. Por que o preço estava subindo muito? Porque o governo estava imprimindo muito dinheiro. Aí o preço estava disparando. Quando o governo viu que a coisa estava caminhando para esse lado, ao invés de fazer um equilíbrio fiscal, políticas de austeridade, parar de imprimir dinheiro, que foi o que o Milei fez, o governo dobrou, triplicou a aposta, imprimindo dinheiro para dar subsídios e mantendo esse ciclo indefinidamente. Foi isso que o Javier Milei pegou quando ele assumiu o mandato. Ele acabou com esse negócio de preço congelado de subsídios. Então, por que os preços estão elevados na Argentina hoje? Porque antes eles estavam pesadamente subsidiados, com gasto estatal, com dinheiro impresso do nada, o que estava destruindo, arruinando a economia da Argentina. O Milei tirou esse importante fator no progresso, vamos dizer assim, da inflação, e como consequência imediata, os preços se ajustaram no patamar mais elevado, que é o patamar real, onde eles deveriam estar. Essa é uma etapa da correção econômica da Argentina, apenas uma dentre tantas outras que vão acontecer. Agora, a renda real tem aumentado, na medida em que os preços não têm subido tanto assim, mas os índices de inflação mensais estão bastante baixos, comparando, é claro, com o que estava antes. Não comparando com outros países, mas comparando com o nível em que o Javier Milei pegou o governo lá em 2023 e início de 2024 também. Ou seja, a Argentina está caminhando de forma correta para uma estabilização. Inclusive aqui, o pessoal do Globo precisa, né, aceitar o fato de que o Javier Milei tem uma aprovação gigantesca junto à população.
Então, inclusive, eles falam que o consumo está se recuperando. As vendas subiram 13%, por exemplo, nas farmácias aqui. No supermercado caiu um pouquinho, mas a verdade é que no ano passado houve uma queda generalizada da economia argentina, que já está em recuperação agora. Então, o prognóstico é muito bom. A população argentina compreendeu o que está sendo feito. Quem não gostou dessa história, é claro, é o turista farofeiro, o turista brasileiro, chileno, uruguaio, que antes podiam pegar uma pechincha maravilhosa lá na Argentina subsidiada e agora tem que pagar o que o país efetivamente vale. Então, meu amigo, vamos para nossa notícia semanal da crise dos Correios, porque é quase uma por semana mesmo que eu trago aqui para o canal. Olha agora o novo caso, o novo capítulo dessa novela que não tende a ter um final muito interessante, essa é a verdade. Os Correios voltaram a atrasar repasses, dessa vez com o Postales, com o fundo de pensão dos funcionários dos Correios. Caramba, esse negócio do Postales deu tanto problema lá atrás no governo PT, tá dando problema novamente. Agora, os Correios, obviamente, retêm valores dos funcionários no contra-cheque, no pagamento, para repassar para o fundo de pensão, que é quem futuramente vai custear a aposentadoria dessa galera e já custeia hoje a aposentadoria de quem está lá recebendo, mas atrasaram esses repasses aqui e a coisa obviamente vai impactar no rombo previdenciário, porque isso também compõe o rombo previdenciário. O pessoal continua recebendo, mas às custas dos cofres públicos, porque realmente a coisa aqui relacionada aos postales está cada vez pior. Por quê? Porque a situação dos Correios está se deteriorando muito rápido. Eu já perdi as contas de quantos problemas eu já trouxe aqui a respeito dos Correios e a coisa só vai piorando. Vamos conversar sobre isso, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, e você me ajuda muito dessa forma, pode ter certeza disso. Então, olha só, existe um acordo em relação aos Correios e o Postales lá de trás, de quando teve aquele rombo, que certamente você se lembra, uma dívida bilionária com Postales, o negócio tem que ser de fato coberto. E o que acontece, né? Lá atrás, foi assinado um acordo, 2023, já no governo Lula foi assinado um acordo bastante questionável, tá? Dentre vários acordos que foram feitos, até na seara trabalhista também, que representaram um prejuízo grande para os Correios naquela época e futuramente, como nós estamos vendo. Mas olha só, o que acontece? Tem dois planos previdenciários que são colocados aí dentro desse programa de repasses dos Correios para o Postales. Tem o seguinte, o Postal Prev, que é o plano de previdência complementar dos funcionários, e o PDB, plano de benefício, PBD, plano de benefício definido, que é relativo a esse acordo que foi assinado em 2023, que tem um rombo aqui de 7,6 bilhões de reais. E aí isso vai ser, obviamente, parcelado, foi parcelado, supostamente estava sendo pago. Acontece que existe atualmente um passivo de 120 milhões de reais em débito, porque essa gestão aqui, a nova gestão petista do Fabiano Santos da Silva, que é um advogado que está no comando dos Correios, indicado pelo aquele pessoal do Prerrogativas, do grupo Prerrogativas, um cara que entende tudo de administração de empresas, é claro. Os Correios já estão atrasados 2 meses completos em relação a isso, informações do próprio Postales. Então isso aqui é algo sério. De fato, somando tudo, dá 120 milhões de reais de valores em atraso para o Postales. Então, são 42 milhões do Postal Prev, mais 95, alguma coisa aqui do PBD. Isso aqui são funcionários ali do Postales, da área econômica, da diretoria econômica financeira, obviamente fizeram isso aí, essa afirmação em caráter de sigilo, é claro, não vão botar o nome na reta nesse sentido aqui, de fato. Porque o que aconteceu lá, né, em 2008, teve o rombo lá dessa questão, né? Principalmente ali, o programa acabou em 2008, tá? Mas na sequência o fundo continua existindo para remunerar os funcionários que faziam direito, faziam jus a esses benefícios relacionados ao PBD.
E o que acontece? Lá na época do governo Dilma Rousseff, foram feitos investimentos mal sucedidos, coisa que está acontecendo de novo também, tá? Em vários fundos por aí, fundos que investiram no Banco Master, por exemplo, sabe-se lá por qual motivo, e coisas piores ainda. Investiram em ações da Vale, caramba, investir aposentadoria de funcionários, de velhinhos, em uma ação extremamente volátil do setor de commodities, cujo preço varia absurdamente, historicamente falando, é uma insanidade, é claro. Mas isso lá naquela época causou aí um prejuízo de mais ou menos 9 bilhões de reais, isso as perdas diretas, né? Então, o que que acontece? Esse rombo, esse déficit aí, sendo atualizado e tudo mais aqui, né? Enfim, além disso, tinha outros problemas também relacionados. Deu 15 bilhões de reais ao todo de prejuízo para os postais. Como que o negócio ficou definido? Meio a meio. Os Correios iam bancar metade desse rombo, os funcionários iam bancar a metade, a outra metade desse rombo aí. Adivinha só, agora os Correios não estão bancando a sua metade também, de fato. O que é muito curioso, inclusive, porque os funcionários têm esse desconto feito direto na folha, e aí esse pagamento deles está em dia, obviamente, só que os Correios não estão repassando a sua parte, aí uma coisa bastante, bastante curiosa, eu diria, um problema assim, vamos lá, né, que já faz parte do histórico dos Correios. E aí tem um problema, é claro que o pessoal coloca aqui, né, o fato de o gestor escolhido pelo Lula, Fabiano Silva dos Santos, que é um advogado ex-militante do PT, conhecido como churrasqueiro do Lula, faz parte do grupo Prerrogativas aí e tudo mais, ele foi indicado pelo Lula sem ter qualquer tipo de capacidade, de conhecimento técnico em administração de empresas. Só veio com aquele negócio ali de, né, ser contra a privatização e tudo mais. Na gestão dele, os Correios enfrentaram o pior prejuízo da história, uma coisa absurda, sem sombra de dúvidas, problemas de transparência, aumento de gastos com um monte de frivolidades e etc, né? Enfim, esse atraso por parte dos Correios não passa batido, eles não vão devolver só, repassar, se é que vão fazer isso, o valor ali nominal da dívida. Eles têm que pagar juros também, porque olha só, o Postal Prev tem 1% ao mês de juros, mais 2% de multa sobre o valor em atraso. E o plano BD, o PBD, tem 0,03% ao dia de juros, deve ter um limite, é claro, isso aqui. Mais 2% de multa sobre o valor não recolhido. Então, pensa que já tem 2 meses de atraso nesse negócio aqui. Então, uma parte ali já está incidindo 4% ali. Não, na verdade, 4%. 1% ao mês, durante 2 meses, mais 2% da multa, só da parte do Postal Prev aqui, mais ali uma outra parte que está com 3% já em cima de 120 milhões. Faz a conta aí, meu amigo. Conforme a coisa vai seguindo, a situação vai ficar bastante crítica de fato. Então, os Correios estão na pendura em muitos fatores. Inclusive, eles estão usando uma tática muito interessante, muito esperta, muito sabidinha para evitar a judicialização dos atrasos, porque já atrasaram aluguel, já atrasaram o FGTS, repasse para terceirizados, repasse para franqueados, enfim. Tem toda sorte de atrasos que você possa imaginar, até salários parece que já atrasaram também. Mas eles não deixam chegar a 3 meses, para evitar que isso vá para a justiça. Aí os Correios pagam pelo menos uma parcela para não ultrapassar os 90 dias de inadimplência. Então os Correios têm que pagar agora. Por quê? No 5º dia útil de junho, a parcela de maio vai vencer. E se não pagar, aí entra no terreno da judicialização. E não quer dizer que o Postales vá fazer isso, mas já se torna algo possível. Espera-se que pelo menos o repasse de março os Correios vão fazer para que a coisa aconteça, né? Enfim, tem aqui a questão, inclusive, da gestão do Postales, porque o Hudson Alves da Silva, que é presidente do Conselho Deliberativo do Postales, foi indicado pelo Fabiano e faz parte ali do setor de finanças dos Correios, é responsável pelos pagamentos dos Correios ali de forma geral.
Enfim, você pode ver o quanto que a situação da empresa está deteriorada, porque não é um único problema, não é uma coisa pontual, não é uma coisa específica, muito pelo contrário, é mais um caso dentre tantos outros que se arrastam há alguns meses já. Praticamente toda semana nós temos uma notícia nova dos Correios nesse sentido, de maneira que fica a questão, fica o grande ponto a ser levantado, respondido, se for possível. Até onde isso vai, o quanto que os Correios vão continuar vão suportar continuar tendo esse tipo de prejuízo, dando calote em um monte de gente, ficando nessa pendura. Olha aí, meu amigo, o governo Lula já está fazendo as continhas de quanto que vai custar esse negócio do reembolso aos aposentados do INSS, e a estimativa é de 2 bilhões. Então, se a estimativa do governo é essa, você pode dobrar isso aí, pelo menos triplicar provavelmente, porque os números apresentados no primeiro momento foram de mais de 6 bilhões de reais, essa é a verdade. Embora o pessoal da Revista Oeste diga aqui que o Ministério da Fazenda já iniciou a devolução de valores, isso é incorreto. E eu já expliquei aqui no canal que essa é a devolução só do pagamento de abril, não é do restante, não começou a haver o reembolso do pessoal, e eu não sei quando que isso vai acontecer de fato. Só que o problema fiscal, aqui já é uma questão fiscal, porque a pergunta é de onde vai vir esse dinheiro, mas o que agrava esse problema não são esses 2 ou 6 bilhões que eventualmente podem representar um montante a ser devolvido para as pessoas que foram lesadas nessa fraude. O problema realmente é que a equipe jurídica do governo já está bastante preocupada com a possibilidade de que ações por danos morais sejam ajuizadas por esses aposentados prejudicados pelo INSS, algo que pode virar uma bomba fiscal para um país, meu amigo, que não dá conta mais de arcar com algo do tipo. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Esses números do governo aqui, sem dúvidas, são subestimados, como tudo que o Ministério da Fazenda, que é a equipe econômica do governo Lula faz, sempre chutam para baixo os valores. Então, eles estão considerando aqui denúncias feitas por beneficiários que relataram essas cobranças indevidas aí nos últimos 5 anos, mas tem muita gente que ainda nem percebeu que foi roubada, vai demorar um tempo até isso aí se ajustar. Então, para mim, esse valor é muito maior, sem sombra de dúvidas, o que representa um problema considerável para o governo de onde vai sair essa grana. A partir de hoje, né, dia 26, dia que eu estou gravando este vídeo, o governo começou a pagar a parcela de abril do desconto indevido. Vai dar ao todo quase 300 milhões de reais, mas eu já expliquei num vídeo aqui do canal que isso não é o início da devolução. O valor de abril, o que aconteceu? Ele foi pago com o desconto ali no final, a partir do final do mês de abril, começo do mês de maio, quando já se sabia dessa fraude e tudo mais. Então não deu tempo do INSS travar o desconto, mas ele travou, deu tempo, ele travou o repasse para as instituições. Então esse dinheiro nunca saiu do INSS, não foi pago para as pessoas, mas ficou no caixa do INSS. Então, é mais fácil isso aí ser devolvido para as pessoas, já está ali mesmo, é uma coisa puramente administrativa. Agora, o que foi pago antes, foi desembolsado pelo INSS em favor das instituições, foi retido das pessoas, depois o INSS repassou, meu amigo, isso aí vai ser um problema sério, sem sombra de dúvidas. De onde vai vir essa grana? Não tem dotação orçamentária para isso, tem gente querendo criar crédito extraordinário, que na prática vai significar um déficit maior este ano, piorando o que já está muito ruim, é claro. Não duvido nada que o STF entre nessa história e diga que o governo pode pagar isso sem ter qualquer tipo de problema do ponto de vista fiscal, coisa que foi feita com os precatórios lá atrás, inclusive. Então, eu não sei. Para mim, a grande resposta para esse caso é o governo vai pagar todo mundo via impressão de dinheiro. Mais dívida, mais inflação no fim das contas. Todos nós vamos pagar isso aí, porque o governo não vai reaver essa grana junto às instituições, aos sindicatos. Isso não vai acontecer e a gente sabe muito bem disso aí. Agora, antes o problema fosse este, meu amigo. Antes a situação toda fosse os 2 bilhões que o governo diz que
vai ser o montante, mas que provavelmente serão mais do que isso aqui. E o trabalho de identificar quem tem direito a receber mesmo, quem não tem, quem autorizou, quem não autorizou, quem que teve a fraude, qual o tamanho que foi, etc. Mas a coisa vai além e a própria equipe econômica, aliás, a equipe jurídica do governo já percebeu isso aí e, meu amigo, o buraco realmente é muito mais embaixo. O que pode acontecer? Aqui são vários órgãos olhando isso. Olha só, os técnicos da AGU, da Advocacia Geral da União, técnicos da Defensoria Pública da União e técnicos do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Eles estão estudando em conjunto já antecipadamente, o que significa que é uma trolha bem grande, sem dúvidas, antecipadamente a possibilidade de propor acordos para os segurados que tiveram esse desconto sem autorização. Por que eles estão estudando a possibilidade de propor acordo? Porque eles sabem que se o negócio for para a justiça, a União vai perder. Os aposentados, os pensionistas, aqueles que foram lesados, vão conseguir ganhar aí ações por danos morais de fato. Eles acreditam que se nada for feito em relação a propor um acordo, a fazer um aceno nesse sentido, oferecer algum valor, sei lá, provavelmente vai ter uma enxurrada de ações judiciais contra a União com risco elevado de condenação. É isso o que eles colocam aqui. Quantos processos mais ou menos poderiam acontecer? Pelo menos 2 milhões de processos. Agora você imagina a justiça brasileira sobrecarregada com 2 milhões de processos de danos morais por causa de descontos indevidos no INSS, para os quais o governo fez vistas grossas, deixou que a coisa acontecesse, o que é um fato, sem dúvidas. Isso aqui realmente é risco elevado de condenação, não há o que discutir nesse sentido. E convenhamos, se esse pessoal, AGU, DPO, CNJ, se eles estão conversando entre si a respeito desse tema e se eles bateram o martelo nesse sentido, já conversaram com gente do STJ, já conversaram com gente do STF também, que é onde essa história vai bater no final das contas. A União pode recorrer disso e deve recorrer até chegar lá em cima. Mas o pessoal lá de cima já assinou falando que, olha, a situação aqui é muito favorável para os pensionistas, para os aposentados. Então a proposta aqui seria essa, para evitar que a União fosse sobrecarregada com uma quantidade absurda de precatórios. Sim, cara, isso aqui vai virar uma montanha de dinheiro sem sombra de dúvidas. Não dá nem para mensurar isso aqui. Quanto que seria um dano moral a ser pedido por esse pessoal aqui, né? É claro que nenhum advogado vai entrar aí na justiça por merreca, por R$1.000, por R$2.000. O pessoal tá fazendo aqui uma estimativa de até R$10.000, né? Isso aqui pode acontecer de chegar até R$10.000 um pedido de dano moral. Porque o advogado entrar aí para ganhar R$1.000 para parte, ele vai pegar um trocado, às vezes nem compensa. Mas chegando a R$10.000 aqui, estaríamos falando de 20 bilhões de reais em indenizações por dano moral. Valor que vai virar precatórios, obviamente. E como que o governo vai pagar isso aqui? Perceba que esse ponto faz aqueles 2 bilhões que estão estimados pelo Ministério da Fazenda virarem uma brincadeira, virarem troco de pinga de fato, porque isso aqui vai ser um impacto gigantesco, sem sombra de dúvidas. E esse dinheiro aqui não vai vir das instituições, não vai vir dos sindicatos, né? Porque ainda que tenha algum tipo de multa lá e tudo mais, não vai ser 2 vezes mais do que foi descontado, fazendo aqui a proporção entre o que o Ministério da Fazenda apresentou e o que o pessoal da equipe jurídica do governo Lula apresentou aqui, né? Além disso, existe o problema ainda de, claro, né, isso sobrecarregar o poder judiciário, sobrecarregar a quantidade de processos que estão aí. Você sabe, a justiça brasileira é muito morosa, e aí, de fato, a coisa já tem muitos processos circulando. Se entrar mais 2 milhões de processos, meu amigo, aí que não vai andar. De fato, é outra preocupação também que eles colocam. Além disso, é claro, o Poder Judiciário pode, para além do dano moral, condenar outras coisas, né? Devolução aqui dos descontos, por exemplo, em dobro. Isso é um expediente que é utilizado com correção monetária e juros mensais. Então, meu amigo, é uma trolha de fato aqui.
E há, inclusive, uma jurisprudência do STJ nesse sentido, que diz que o INSS deve responder por demandas relativas a descontos em benefícios previdenciários sem autorização, devendo verificar a existência de anuência do segurado. Então é um negócio bastante claro, sem sombra de dúvidas. Enfim. E aí, o que que acontece? Com base nesse entendimento aqui, um próprio cara do AGU, uma fonte secreta aí do pessoal da CNN Brasil, esse precedente do STJ entra em contradição com o discurso do INSS, de que o INSS teria sido vítima também nessa história. Não. O entendimento da justiça era responsabilidade, era obrigação do INSS verificar a anuência para esses descontos, coisa que não foi feita. Ou seja, isso aqui é caso ganho para quem entrar com ação na justiça, sem sombra de dúvidas. Para o pessoal estar propondo para o governo fazer acordos, é porque isso aqui é causa ganha definitivamente. Meu amigo, quem que é doido, quem que é maluco de ficar investindo no Brasil? Ninguém, é claro. E olha só, por causa de todo esse cenário caótico de desestímulo que existe neste país, neste vazio, por causa disso, o investimento direto somou o menor valor em 4 anos, tanto aqui na análise do mês de abril, quanto de janeiro até abril, o primeiro quadrimestre deste ano de 2025. É realmente uma situação bastante crítica, bastante caótica. E se você parar para pensar que 4 anos atrás era 2021, era pandemia, a gente chega naquela história de sempre, é o melhor, é o pior resultado desde a pandemia. Não dá para considerar o período da pandemia, então é um resultado muito pior do que coisas que aconteceram antes do que isso, inclusive. Ou seja, o Brasil está retrocedendo absurdamente em matéria de investimento externo, o que é uma tragédia que condena o Brasil à eterna miséria, porque não existe nada além do investimento direto que consiga enriquecer um país pobre rapidamente. Vários exemplos no mundo nos mostram isso, mas o Brasil sempre vai na contramão daquilo que dá certo. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então dá uma olhada nesses números aqui. A entrada ainda é positiva, então os recursos estão entrando no Brasil de fato. Em 4 meses, 27,3 bilhões de dólares, que também não é nenhuma grande fortuna no fim das contas, mas isso está diminuindo. O saldo positivo está se reduzindo. E é como eu sempre falo aqui, o primeiro passo para chegar no saldo negativo é você ter um saldo positivo menor. Ele vai caindo, vai diminuindo, vai chegar no 0 a 0, depois começa a ficar negativo, se a tendência for mantida. E vamos lá, não tem nada que indique hoje no Brasil, né, com essa equipe econômica que nós temos, com esse governo completamente descontrolado que nós temos, nada indica que esse fenômeno vai mudar. A depender do resultado das eleições do ano que vem, é outra história. Pode vir uma onda de otimismo e tudo mais. No momento, com as cartas que nós temos hoje na mesa, ninguém quer investir no Brasil, ninguém quer vir para esse manicômio chamado Brasil, botar o seu dinheiro aqui sem saber em que condições que isso vai retornar em forma de lucro, se é que vai retornar, se é que esses lucros não vão ser ainda mais tributados, ou vai ter IOF para remessa, essa loucura toda que a gente conhece muito bem. Então, esses dados aqui são do próprio Banco Central e realmente são decepcionantes. Na comparação com o ano passado, com o primeiro quadrimestre, é uma queda de 4,3%, meu amigo. Isso aqui é muito relevante, sem sombra de dúvidas. E se você considerar que o dólar, né, sofreu inflação nesse período também, então você pode considerar que esse valor é ainda menos expressivo do que o percentual cru. O percentual aqui direto pode acabar dando a entender. Então dá uma olhada aqui na variação desses números, desses dados aqui. Estamos falando de cada quadrimestre, isso, né? Quadrimestres de forma geral, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Não, é só o primeiro quadrimestre de cada ano de fato. E, obviamente, o resultado de 2020 foi muito baixo. Foi muito baixo por causa da pandemia. 2021 ensaiou uma recuperação, conforme você pode ver aqui,
Mas 2022 realmente tirou onda, que foi um bom ano econômico para o Brasil de fato. Infelizmente não foi bom o suficiente para evitar a derrota do Bolsonaro, né? Uma pena, porque nós poderíamos estar aí num lugar muito melhor. Já seria o terceiro quadrimestre aqui do Brasil, a situação poderia estar muito melhor, sem sombra de dúvidas. Mas veja que, embora seja melhor até do que 2019, isso daqui, e vamos lá, 2019 era um período de incerteza para o governo aí do Bolsonaro e tudo mais, veja que esse número aqui apanha, né? Esses dados deste primeiro quadrimestre apanham para 2017. Na época do Michel Temer, do vampirão Michel Temer. Apanham aqui, inclusive, para Dilma Rousseff, meu amigo. O Lula não consegue nem barrar Dilma Rousseff do segundo mandato dela. É uma coisa, de fato, bastante cabulosa, né? Aqui é 11, 12, 13, 14. Era no primeiro mandato ainda. 2015 foi um terror absoluto, é claro. Padrão pandemia. Olha que coisa bizarra, não é? E para o mês de abril, as coisas também são bastante decepcionantes, né? Eu falei que é um resultado muito ruim, resultado muito baixo, muito fraco, inclusive para o mês de abril. Compare aqui, por exemplo, com esse período de 2022, que foi o recorde para o mês de abril de qualquer outro ano da série histórica, sim, no governo Bolsonaro. E aí você vai ver que não tem comparação, meu amigo. O que que isso aqui significa na prática? Significa que as pessoas estão colocando menos dinheiro no Brasil. É simples assim. Então, tem o saldo, isso aqui é um saldo, tá? Entrada e saída de valores, sempre tem dinheiro entrando no Brasil, sempre tem dinheiro saindo. E no saldo total, no balanço final desses 4 meses, deu 27,3 bilhões de reais, que ok, é uma grana ainda, tudo bem, não é tão expressiva assim, porque dá uma média de, não chega nem a 7 bilhões por mês de valor positivo, mas está entrando dinheiro ainda, conforme eu falo, pode ser pior, pode ter saldo negativo, então não está tão ruim quanto possa ser. Mas está longe de ser um resultado empolgante. Por quê? O que faz um país pobre se tornar um país rico no atual contexto, que não é aquele início de riqueza mundial que aconteceu lá na Revolução Industrial e etc. O que faz um país pobre hoje sair da pobreza e alcançar o patamar mais elevado da riqueza da população, ter uma população rica? Esqueça PIB, e essas coisas, qual é a maior economia do mundo, qual é a população mais rica do mundo. Pense nesses critérios, nesse sentido. O que faz um país sair da pobreza e ir para a riqueza? Investimento estrangeiro é o caminho mais rápido, mais certeiro para que isso aconteça. E foi o que tirou países, pedaços pequenos de terra, inclusive, como Singapura, Hong Kong, Taiwan, e Coreia do Sul e outros tigres asiáticos da pobreza e transformou esses países em países ricos. E existem outros exemplos mundo afora também. Então, ser um ambiente favorável ao investimento é fundamental para que a riqueza venha para o país e se multiplique nesse país. O pessoal tem uma bobagem de dizer que o capital estrangeiro vem para cá, rouba recursos e vai embora. Que absurdo, que imbecilidade. É essa mentalidade que não permite ao Brasil progredir absolutamente. Tem que entrar dinheiro aqui no Brasil e entrar a rodo mesmo, vir aquele banho, aquele tsunami de recursos para o Brasil. Mas para isso acontecer, tem que ter um ambiente de negócios favorável, coisa que, adivinha só, nós não temos, nem nunca tivemos. Quando que o Brasil foi favorável para os investimentos? Jamais, não chegou nem perto disso. Aí você tem uma questão tributária completamente absurda que ninguém sabe como vai ficar com essa reforma tributária, um aparato jurídico que é um manicômio a céu aberto, o mesmo se diz da Justiça do Trabalho, né? A questão trabalhista é uma insanidade também aqui no Brasil. Fatores políticos que ninguém sabe para onde vão, não há qualquer tipo de previsibilidade na política brasileira. E, meu amigo, é um país onde o ministro anuncia novas taxas, novos impostos, às 6 da tarde e às 11 da noite ele fala que não vai ser o que ele falou algumas horas antes. Como que um país desse vai atrair investimentos? Aí você tem um governo Lula no poder que está gastando tudo, gastando o que não pode, sobrecarregando a máquina pública, fazendo com que a dívida cresça cada vez mais, imprimindo dinheiro. Tudo isso enfraquece a moeda, tudo isso enfraquece a economia, tudo isso enfraquece a confiança no país. Se não há confiança no país, ninguém traz o dinheiro
para cá. E quando a Argentina começar a funcionar bem, virar realmente um destino muito favorável para recursos, aí é que o Brasil vai se ferrar. Aqui do lado, circunstâncias muito parecidas, um povo semelhante, uma economia mais ou menos no mesmo estilo, mas com uma visão político-econômica completamente distinta do Brasil. O gringo, meu amigo, não vai ter nem dúvida para onde mandar esse dinheiro e nós vamos ver esses números aqui que já são decepcionantes ficarem ainda piores. Meu amigo, parece que o PT está considerando seriamente a possibilidade de não ter o Lula mais como seu grande capital político, como sendo o cabeça do partido. E é claro que isso soa um pouco ridículo, porque a verdade é que não sobrou ninguém para o PT a não ser o Lula. O Lula carrega o partido nas costas neste momento. Você tem ali uma ou outra liderança regional, tem um pessoal forte lá no Nordeste ainda do PT, mas projeção nacional não tem ninguém com 1% da capacidade do Lula. Qualquer outro nome, da esquerda como um todo, tá? Não é só do PT não. Que não seja o Lula e que dispute as eleições no ano que vem para a presidência da República, vai tomar um couro de quem quer que seja por parte da direita. Direita essa que tem muitos mais nomes interessantes, tem vários nomes testados em pesquisas eleitorais e que ganham do Lula, por exemplo, no segundo turno, até no primeiro turno, inclusive, ficam em primeiro lugar. Mas já há essa conversa sim no PT. Quem que vai ser o herdeiro político do Lula? Como vai ser o futuro do PT sem poder contar com Lula, alguém que já está com graves sinais de desgaste? Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, olha só, isso é uma coluna de um editorial do Estadão. Estou lendo aqui na Revista Oeste, mas repercutindo esse editorial que foi publicado hoje, dia 26 de maio, dia que eu estou gravando este vídeo. Então, o que que acontece? A cúpula petista já está reconhecendo, ainda que de uma forma tímida, aquelas conversas de canto ali e tudo mais, que o tempo do Lula está chegando ao fim. O tempo político dele, é claro. Então, o cara já estaria muito fraco para conseguir ser aquela força política que ele já foi no passado. E convenhamos, né? O cara ainda está bastante relevante. O cara já foi preso, foi condenado por um monte de coisas aí. Teve que contar com o tapetão do STF para voltar a competir, a concorrer. E para infelicidade do PT, só sobrou o Lula no partido, porque ele próprio trabalhou durante muito tempo nesse sentido. O Lula é o grande responsável pelo PT não ter ninguém além dele. O cara sempre muito temeroso de perder o poder, de ser eclipsado no próprio partido, virou o dono do partido, o rei, o manda-chuva ali, expurgou um monte de gente que ia contra o pensamento dele, e vários nomes relevantes que poderiam ter uma projeção nacional, de fato que poderiam ter renovado o PT, que é outro problema também dentro dessa história aí. Esses nomes foram expurgados, cada qual a seu tempo, muitos dos quais estão completamente eclipsados hoje. Por ordem do Lula, ele determinou que isso acontecesse. O Eduardo Jorge é um cara que fala muito bem nesse sentido, lá do Partido Verde. Ele explica muito bem esse fenômeno que aconteceu principalmente a partir da primeira vitória do Lula, 2003 em diante, quando ele assumiu o mandato, né? Dá para puxar as raízes até no Celso Daniel, 2022, né? Mas enfim, a situação atual do PT de não ter uma sucessão natural, não ter ninguém para ocupar o lugar que o Lula ocupa hoje, é culpa do Lula e nada mais. Ah, mas a direita também está numa situação dessa. Então tem vários nomes aí sendo pontuados com capacidade para substituir o Bolsonaro, se for o caso, Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, Romeu Zema, tem vários nomes fortes de fato aí, e a direita vai se aglomerar ao redor de algum deles até lá. E esse fenômeno, vamos chamar de bolsonarista, é extremamente recente. Para considerar isso aí no sentido de viabilidade presidencial mesmo, 2017, 2016, 2017. Se puxar muito 2016, não tem nem 10 anos este movimento. E já tem várias pessoas bem capacitadas para suceder o Bolsonaro, com viabilidade política de fato. O PT tem o que? 40 anos que fez agora, não foi? Não tem ninguém forte o suficiente para
suceder o Lula, pelo menos aí, com capacidade política para chegar a um segundo turno forte, com grandes chances. O Fernando Haddad é sempre citado como nome quando se faz essa pergunta, né, de sucessão do Lula. Ele não ganha e todo mundo sabe disso, é um grande problema para o partido, então. Quais são os problemas principais apontados aqui? O Lula tá velho pra caramba, a idade dele tá muito avançada, ele já não vai em tantos compromissos assim, não vai ser um grande cabo eleitoral no ano que vem, vai se focar na campanha dele apenas, mas vai deixar a desejar o apoio a vários outros entes, outros artistas políticos nessa história aí. E ele tá com a imagem pública muito desgastada, juntou com a Janja, então aí o negócio desandou por completo. Então, o pessoal começa a conversar isso nos bastidores do PT. Conversam, inclusive, com cada vez menos reservas, ou seja, já está se tornando uma conversa aberta, uma conversa franca. Quem que vai suceder o Lula? Para 2026, não, isso aí é inquestionável. O Lula vai ser o candidato porque só tem ele de fato. O pessoal está mirando 2030. Tá mirando quem que vai ser o sucessor do Lula lá na eleição seguinte, na eleição subsequente. Agora o PT já sabe, né, que isso vai acontecer, porém, o pessoal acredita que tem que preparar um sucessor de agora. Estão certos, é claro, não dá para chegar às vésperas da campanha lá na frente e falar que vai ser esse cara aqui agora, esse é o sucessor do Lula. Ele deveria ser plantado desde já, né? Então, tá rolando aí tensões internas do PT, para variar, nesse sentido aqui. Porque o desafio seria encontrar alguém lulista de fato aqui, mas que tem uma visão diferente da visão do Lula de 20, 25 anos atrás, quando ele chegou a primeira vez na presidência da República. Então, os nomes que estão circulando são aqui, né? Fernando Haddad, Camilo Santana e Rui Costa. Cada um com muita chance de ganhar uma eleição presidencial, né? Só que não. Isso aí. Também o Guilherme Boulos é apontado como uma possibilidade aqui de ser um sucessor natural do Lula. Esse aqui eu acho até mais interessante para o PT, para a esquerda, do que os outros nomes. Mas ele tem um grau de rejeição altíssimo e nem se candidatou, nem começou a campanha contra o cara ainda, de fato, né? Há outros que citam Geraldo Alckmin para fazer uma coalizão, trazer ele para o PT eventualmente, e o João Campos, que é do partido também do Geraldo Alckmin, então uma base aliada muito sólida do Lula neste momento. João Campos, prefeito do Recife. Só que o que acontece no caso do PT? Eles não vão abrir mão do protagonismo. O pessoal que está ali há muitos anos, ou desde o começo, eles querem brilhar, eles querem aparecer mais do que os outros, é aquele negócio. Todo mundo já está disputando em vida os espólios do Lula, os espólios políticos dele de maneira geral, né? Então, não se trata apenas de uma questão de eleição. É para saber quem vai ser o dono do PT a partir da saída de cena do Lula, de fato, né? Enfim, e aí o pessoal não quer aparecer ali como rebelde, falar, não, estamos aí tramando para puxar o tapete do Lula, nem nada do tipo. Mas a verdade é que o pessoal está incomodado com o governo Lula, sim. A gente vê alguns lampejos disso, por exemplo, tem petista assinando o CPMI do INSS, que vai obviamente impactar muito o governo Lula, mas ninguém quer se queimar nessa história, ninguém quer morrer afogado, abraçado com o Lula na hora que for. Quando for o momento, todo mundo vai largar, todo mundo vai pular o barco para se salvar, sem sombra de dúvidas. Enfim, é claro que o PT tá muito preso no passado, é um partido antiquado, esse é o maior problema do PT hoje e que garante que ele vai diminuindo cada vez mais frente a outros partidos que estão ganhando o protagonismo. O PL mesmo está dando um banho no PT em muitos aspectos e tem tudo para fazer isso nas eleições do ano que vem. E há também aqui uma situação bastante de questionamento, até de fundamentos dentro do PT, o que fazer a partir daqui, esse negócio de luta de classes, que troço com cheiro de naftalina, vai continuar ou não, né? E, enfim, o pessoal na base quer manter o lulopetismo vivo mesmo sem o Lula, né? E aí, vai acontecer? Vão conseguir substituir? O grande problema do PT é o que eu falei, o Lula garantiu que não houvesse ninguém capaz de sucedê-lo, capaz de ocupar o seu lugar no partido, tirou todo mundo do caminho para que ele não corresse risco algum. Quando chegar a hora dele,
a hora biológica dele ou a hora política, o pessoal do PT não vai saber o que fazer. Vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com o PSDB da vida, que foi muito relevante durante algum tempo, até que os principais nomes, os caciques, e tinha mais do que o PT possui hoje, foram saindo, o partido eclipsou completamente e virou aquilo que ele é hoje, uma nota de rodapé na política brasileira. O PT vai seguir esse mesmo rumo. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.